Olá, pessoal, eu sou a Karina e este é o podcast Vidas Inversas e Anônimas. Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Vidas Anônimas. O pessoal gostou bastante, recebemos ótimos feedbacks, muito obrigada. Esperamos que vocês gostem dessa nova história também, tá? A história de hoje é muito parecida com a anterior, também é de relacionamentos, né? Isso me faz pensar o quanto relacionamentos estão centralizados na vida das pessoas, né? Infelizmente ou felizmente, estamos aí vivendo uma vida onde 70%, eu diria, está focada em relacionamentos, né? Pode ser amizades, mas eu acho que relacionamentos amorosos ainda saem disparada, ganhando aí dentro das nossas experiências, tanto boas quanto ruins. O que vocês acham? Deixem comentários também sobre isso. E quem não escutou a última história, volta lá no nosso canal, escuta, né? O áudio ficou um pouco ruim da última, peço perdão por isso, mas estamos tentando sempre melhorar, né? Então vamos lá, a história de hoje é a história da Luna, né? O nome da história é Tudo que o Silêncio Não Disse. Como nós já falamos com vocês, né, as histórias são trocadas, os nomes, então esses nomes que nós usamos aqui são nomes fictícios, nós não usamos os nomes reais, né, até porque são vidas anônimas, mas para dar um ar mais quente para a história, uma coisa mais legal, nós colocamos um nome aqui fictício. Então assim, né, vamos lá, a história da Luna. A Luna sempre foi uma mulher de silêncios muito profundos, né, ela sofreu muito na sua infância, carregava ali cicatrizes de uma infância com pais alcoólatras, que ela sofria abusos constantes, né? Então, ela não soube muito bem o que era amor na infância, que é onde a gente aprende a amar, onde a gente aprende o nosso primeiro relacionamento, na verdade, são com os nossos pais, né? Então, a Luna não teve um relacionamento bom, então ela não sabia o que era amor, ela cresceu desconfiada, aprendeu um jeito torto de amar, ou, na verdade, nem aprendeu a amar. E muito menos a ser amada, né? Enfim, ali já na sua adolescência ou até juventude, ela já estava numa noite comum de quinta-feira durante um culto, numa igreja de bairro. Ela era cristã, né? Podemos entender aqui. E ela conheceu o Rafael, um amigo, né? Um rapaz simpático, bonito e cheio de carisma, muito legal. E ele despertou nela uma curiosidade esquecida sobre o amor, na verdade. Ele já despertou uma coisa diferente. Ela já viu ali que não era bem aquilo que ela entendia de amor, que era de fato amor ou amar, né? E o Rafael logo se enturmou com a comunidade, passou a frequentar os encontros, né? As casas, os amigos de Luna. E começou a se enturmar ali, ela começou a fazer amizade com ele. Em um desses encontros que ela estava com o Rafael, que até então era amigo dela, né? E tinham outros amigos ali da igreja também. Ele apareceu com o Caio, um amigo dele. Ele levou num desses encontros. O Caio, por sua vez, né, era muito diferente. Tinha um sorriso que parecia enxergar a alma da Luna. Eu acho que entendendo aqui, lendo um pouco das entrelinhas dessa história, consigo entender que a Luna se apaixonou por ele à primeira vista. E nem sem saber o que era isso, na verdade, né? E ele era criado, o Caio, criado por uma mãe solo, forte, amorosa. Ele transbordava segurança e ternura, né? Coisa que ela nunca teve, nem sabia o que era, enfim, nunca teve isso dos pais, nunca teve isso de ninguém. E o impacto que ela teve com ele foi imediato. Eu chamaria de paixão à primeira vista. E ela se apaixonou quase que sem perceber, né? Então, assim, foram todas essas coisas que fizeram com que ela ficasse ali apaixonada, envolta, né? Com todo aquele jeito do Caio. E para surpresa dela, o Caio também demonstrou interesse por ela, naquele primeiro momento. Mas tinha um obstáculo, uma coisinha assim, detalhe bobo. Ele já estava comprometido naquele momento. Em que eles, assim, até então tiveram um interesse mútuo naquele dia, visual, né, não dito, mas ele era comprometido. E mesmo assim, eles se aproximaram ali como amigos, né? Eu acho que quem tem um pouco dessa vivência de igreja sabe que o pessoal fica muito junto, principalmente jovens, né? Então, você se aproxima mesmo sem maldade ou com maldade, mas você fica próximo dos jovens ali, porque eles estão sempre fazendo eventos juntos, enfim. E o Caio passou a frequentar a igreja, os encontros, os almoços, ele começou a estar mais presente ali com os amigos da Luna também, né? Eles passavam horas conversando, trocando confidências, sonhando acordados. E em menos de 6 meses, desde esse encontro, ele estava solteiro. E os dois juntos. Zero novidades, né? Se eles já estavam ali apaixonados, então, quando ele terminou esse relacionamento, provavelmente ele já estava envolvido emocionalmente ali com a Luna, né? E o início foi muito intenso, mas também cheio de desafios, né? A Luna era muito emocionalmente prejudicada, eu diria, assim, né? Porque até então, que ela conta,
é que ela não sabia o que era amor, ela não sabia se deixar ser amada, né? Já o Caio não, ele já era mais maduro, ele era paciente, e ele tentava alcançar esse lugar onde nem ela sabia como deixá-lo entrar, digamos assim, né? E era tudo muito difícil, um relacionamento assim, não sei se vocês já viveram, mas é bem complicado. Quando uma pessoa é muito fechada por bloqueio emocional mesmo e a outra tenta a todo custo ali abrir, enfim, e ter esse lugar onde nem a outra pessoa sabe deixá-la participar, né? E ela nunca havia se apaixonado daquela forma, ela não sabia o que era isso, né? Dentro de casa não tinha, ela também era o primeiro amor dela. E ela ficava vulnerável, gente. O amor nos deixa vulnerável, né? E a Luna, pelo que nós entendemos aqui, ela nunca tinha ficado vulnerável, porque na verdade ela aprendeu a não ficar, né? Ela sempre aprendeu a ficar forte, a ser forte, etc. E as barreiras não eram só emocionais, né? A fé que eles compartilhavam, no caso, eles eram cristãos, pelo que eu entendo, eles tinham limites, né, físicos e afetivos. Então, vocês sabem que os cristãos e crentes, assim, que frequentam a igreja e realmente são assíduos, eles têm aqueles limites ali dentro da religião. Então, a Luna não era... Ela tinha... Pelo que eu entendo da história, a Luna, ela não era uma mulher muito, assim, de toque físico, de abraços e etc. Eu acho que ela aprendeu a ser de uma forma, depois logo foi para essa religião, né? E ali ela ficou envolta dentro dessa fé firme, sem espaço para fraqueza, sem espaço para de repente cair ali numa tentação, digamos assim. Então ela ainda se tornou um pouco mais dura do que ela de repente já era, né? E mesmo assim, o relacionamento foi florescendo ao longo do tempo. O Caio apresentou a Luna para a família dele, os amigos, para perto dela, tentando construir um lar ali que na verdade ela nunca teve, porque ela não teve isso dentro de casa, ela não tinha uma família. Então, nesse momento que o Caio apresenta ela se sente parte de algo, ela nunca tinha se sentido parte de algo, né? Mas foi justamente essa fusão de mundos que começou a destruir o relacionamento deles, infelizmente, né? Era pra fortalecer. As amizades que a Luna tinha, amizades, abre aspas e fecha aspas, né, no caso, especialmente, no caso, começaram a interferir com fofocas, julgamentos, preconceitos. Estavam com inveja, né, da felicidade, enfim, que a Luna estava demonstrando ali por estar com o Caio e estar muito feliz. Para eles, o Caio não era bom o bastante, né, não era um bom pretendente para ela. Por quê? Porque ele era pobre, porque ele não tinha diploma, porque ele não tinha um plano de carreira. E além disso, eles tinham, ela dita aqui na história que eles tinham um preconceito, que eles eram racistas porque o Caio era negro. E apesar de sorrirem para ele na frente dele, por trás, quando ele não estava presente, o discurso era completamente diferente, né? Então, quando a Luna confrontava eles, eles ficavam punindo ela, né? Com tratamento de silêncio, com frieza, se afastavam dela. E isso era gatilho, por quê? Porque ela teve uma infância toda dentro disso, voltada para isso, que ela não queria mais ter, e eles iam e usavam justamente isso contra ela, para que ela fizesse, ali manipulando ela para que ela fizesse aquilo que eles queriam que ela fizesse, né? E o amor entre a Luna e o Caio era real, mas infelizmente não resistiu diante de todas essas tentativas aí dos amigos, etc. De repente ali a Luna não teve a força suficiente, até porque ela nem sabia, né, como fazer isso para combater isso, para se afastar dessas amizades ruins que tentavam afastá-la do Caio e ficar com o Caio, enfim. Foi sufocado pelas pressões externas e pelas inseguranças internas também. Eles não continuaram juntos. O Caio, no caso, seguiu em frente, né? Ele se casou, estudou, construiu uma carreira. E a Luna também estudou, se formou, firmou-se profissionalmente, mas ela não encontrou estabilidade emocional, né? Viveu de relacionamentos abusivos, colecionou decepções, enfim, coitada da Luna. E mesmo assim, os caminhos dos dois continuaram se cruzando. A antiga paixão que eles tinham, né? Na verdade, só tinha adormecido. Às vezes despertava olhares, conversas rápidas, no caso, mas a esposa do Caio, ela odiava a Luna. Gente, aquele típico amor de adolescente, né, que a gente tem ali. E aí depois passa muitos anos e só pelo olhar, a pessoa que está atual sabe, né, sente, tipo, aquela pessoa eu não gosto. E eu já estive nas duas posições, então eu acho que eu já estive, acho que todo mundo já esteve nas duas posições, principalmente ali quando você já passa dos 25 anos, que você já viveu um pouco, né? Se você não estiver casado ainda com a pessoa que você se apaixonou na adolescência, isso corre muito risco de acontecer. Você tanto estar namorando com alguém que teve ali um amor que não aconteceu e a pessoa ficou naquilo, né? E você tem ciúmes ou se sente insegura, ou estar numa relação, ou não estar numa relação e ser odiada pela pessoa que aquela pessoa casou. Então, isso é praxe. Eu acho que todo mundo está em uma das duas posições na vida, né? Então, enfim, a esposa dele odiava ela porque ela não era ingênua, né, gente? Ela via exatamente o que eu narrei aqui pra vocês.
E quase 10 anos depois, o Caio se separou dessa esposa que ele casou ali naquela época e fez questão de espalhar a notícia para as pessoas e amigos em comum. No caso, a Luna estava solteira ainda e acreditou, assim, quando ela descobriu, que ela ouviu falar disso, ela pensou, cara, é o nosso momento, é a nossa vez, digamos assim, né? E correu pro encontro dele. Assim que ela teve oportunidade, ela foi atrás dele. Ela pensou, não, agora vai dar certo, agora a gente vai conseguir ficar junto, eu sou mais madura, agora eu não vou cair, né, no papinho ali dos meus amigos, ele também tá solteiro, não teve filhos nesse casamento, então acho que vai dar tudo certo. Porém, gente, infelizmente essa história não vai acabar como eu gostaria, que pena, gente. Quando eu li esse relato que a gente juntou as peças ali pra, de fato, contar essa história, eu queria muito que o final fosse diferente, mas enfim, quando ela encontrou de novo o Caio, ela encontrou um homem completamente diferente do que ela encontrara lá na adolescência, que ela se apaixonou, né? Ele tava frio, calculista, era amargo, não era a mesma pessoa. E no caso, ele acabou usando a Luna como uma vingança, né? Acho que ele ficou ali com aquele passado mal resolvido, de repente até gostava dela, mas ficou magoado, porque naquela época ela não se impôs ali com os amigos. E ficou magoado, ficou chateado, humilhou ela, descartou, usou e descartou, assim, como se ela não fosse nada, não significasse nada. E ela ficou muito mal, sofreu em silêncio, chorou sozinha, fingiu estar bem ali para quem passasse, perguntasse, os amigos, etc. Mas não se abriu com ninguém, sofreu sozinha. E como sempre, como ela já tinha o costume, ela se refez de mais essas cinzas, de mais uma vez ali que ela sofreu por amor, né? Viveu outros amores, enfim, alguns frustrados, né? Todos com ecos do Caio. Gente, que situação, não é mesmo? Eu acho que talvez ali a inversão da vida da Luna foi conseguir encontrar o amor, né? Porque ela já desde a infância não tinha encontrado esse amor, não conseguia saber o que era amor, não conseguia se deixar ser amada quando ela se deixou ali na adolescência. Não teve maturidade suficiente para lidar e cultivar aquele amor. Passou muitos anos, não conseguiu seguir em frente quando achou que de fato o destino estava do lado dela quando o Caio se separou. Também não conseguiu seguir em frente com ele, né? O destino nos prega muitas peças, né? Enfim. E quando, novamente, ela fica solteira de novo, então ela tem que se reerguer novamente. Então, assim, eu acho que a grande inversão aqui da vida da Luna mesmo foi o fato de preciso aprender a ser amada e quero aprender a ser amada e não desistir do amor, né? Então, mesmo ela tendo ficado reativa, desconfiada, emocionalmente cansada de tentar, o tempo passou, a terapia ajudou ela muito, né? Foram muito generosos com a Luna, né? A terapia, o tratamento e o tempo também, né? Amadurecimento, enfim. E 3 anos depois daquele reencontro devastador com o Caio, a Luna conheceu alguém novo, um amor tranquilo, maduro, que a acolheu como ela era, no caso, em pedaços, né? Pra juntar todos ali e amar como ela merecia de verdade. Um amor que não queria salvá-la e também não queria ser salvo. Né? Quem não quer um amor assim? E foi assim que a Luna, depois de tantas quedas, se levantou. Não como quem esquecesse o que aconteceu, mas como quem aprende a viver com as cicatrizes, que é de fato aqui o que a gente traz para o Vidas Inversas, né? Tanto no programa principal quanto aqui no Anônimas. Como você aprende a viver com aquilo que a vida fez de você, com você, né? E hoje a Luna tem a família dela, a paz dela, a autoestima reestruturada, vive com leveza. Ficamos muito felizes quando a gente escuta esse final aqui das histórias, tanto anônimas quanto nós estamos entrevistando alguém, porque é muito importante saber que a pessoa realmente inverteu aquela situação, é muito importante saber que a pessoa realmente conseguiu pegar daquelas cinzas, tudo aquilo ruim que fizeram com ela e reverter a situação. Então foi isso que a Luna fez, né? Ficamos tristes aqui pelo final dessa história, porque na verdade é uma história de amor, mas não é filme, né? É vida real e tá cheio de Lunas, cheio de Caios. E eu queria muito que vocês comentassem o que vocês acharam, se vocês se encaixam mais na Luna, se vocês se encaixam mais no Caio, se vocês já foram em algum momento a Luna, ou se vocês já foram em algum momento também o Caio, né? Muito obrigada, mande a sua história para o nosso e-mail, vidasinversas@gmail.com, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas e não deixe de nos acompanhar. Muito obrigada e até a próxima, gente. Beijo, tchau, tchau.